Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é a colonização da América Inglesa. Muito bem, amigos, se compararmos o processo de colonização da América Inglesa com os processos colonizadores espanhóis, com os processos colonizadores portugueses, nós veremos que é um processo tardio. Problemas internos, instabilidades políticas, instabilidades ali no governo e outras questões acabaram prejudicando o desenvolvimento da Inglaterra no projeto colonizador. Esses problemas serão minimizados, possibilitando que a Inglaterra tenha a possibilidade de se lançar ao processo de colonização justamente no governo da Rainha Elizabeth I. É no governo de Elizabeth I que nós temos realmente um grande desenvolvimento político e econômico para a Inglaterra. É no governo da Rainha Elizabeth que nós temos um investimento maciço na construção de uma poderosa marinha britânica. E isso favorece essas questões colonizadoras. Temos de entender que o processo colonizador da Inglaterra sempre esteve focado nas questões mercantilistas, obtenção de metais preciosos, o metalismo, exploração ali de riquezas existentes nas Antilhas, riquezas existentes ali na América do Norte. Vamos lembrar que quando a Inglaterra começa o seu processo colonizador, já havia estabelecido toda uma colônia espanhola. Nesse processo, então, nos primeiros anos desse empreendimento ultramarino inglês, nós temos que, com o apoio do governo britânico, surgirão os chamados corsários. Nós tivemos ali a Inglaterra focada na atividade corsária. E nesse quesito, esta atividade corsária e a busca ali por comércios mercantilistas era o grande foco desta primeira fase do empreendimento colonizador que se deu ali ao longo do governo de Elizabeth I. Nesse processo, então, neste momento, nós temos ali que a colonização efetiva do território americano não será uma grande prioridade para o governo de Elizabeth. Essa situação tem uma mudança significativa a partir de 1588, quando é fundada a primeira colônia efetiva inglesa da América, que é a colônia Virgínia, já em homenagem a Elizabeth I, que era conhecida na época como a Rainha Virgem. No entanto, a colonização inglesa só ganha um fôlego verdadeiro a partir de 1620, quando chegou na América o navio Mayflower. O navio Mayflower é famoso por ter trazido para as Américas os peregrinos, os pais peregrinos, os primeiros indivíduos que eram realmente dotados da intenção de vir aqui colonizar a América, para buscar uma nova vida, buscar uma nova maneira de conseguir prosperar. Temos de entender que neste momento, lá na Inglaterra, estão acontecendo várias instabilidades religiosas, várias transformações fundiárias na questão agrária inglesa. Essas transformações vão impactar diretamente na chegada destes pais peregrinos aqui na América do Norte. Temos de entender que estes pais peregrinos, esses primeiros colonos que chegaram aqui na América, vieram fugindo de perseguições religiosas. Eles eram protestantes, eles eram puritanos. Desta forma, sofriam perseguições justamente por serem adeptos da religião puritana. Quando essas perseguições vão se tornando cada vez mais insuportáveis, eles então decidem vir para a América justamente para tentar buscar uma nova vida, tentar buscar uma chance de construir um novo lar. Além destes puritanos que vieram fugindo da perseguição religiosa, uma outra questão também significativa para entendermos por que os ingleses vieram para a América. Bom, durante o processo de colonização, na Europa, na Inglaterra, estava acontecendo um outro processo chamado cercamentos. Grande parte das terras inglesas ainda eram terras devolutas, terras sem dono, digamos assim. E essas terras eram ocupadas por uma grande quantidade de camponeses. Mas eles ocupavam as terras, mas não tinham o direito de posse das terras. Nesse processo, ao longo do século XVII, nós vamos ver que essas terras passarão a ser cercadas, justamente para que essas propriedades que agora se tornarão propriedades privadas, as propriedades cercadas, se transformarão em propriedades privadas e serão utilizadas para a criação de ovelhas.
Lembre-se, quando nós temos a Inglaterra, é o primeiro país que vai fazer também a Revolução Industrial. E ele fará a Revolução Industrial decorrência justamente de uma oferta de matéria-prima muito grande. Estas lãs que estão sendo produzidas agora no século XVII. O problema, meus amigos, é que para você manter uma terra ocupada por uma criação de ovelhas, você precisa de muito menos pessoas do que anteriormente ali vivia. Então, uma quantidade significativa de ingleses vão acabar perdendo as terras no qual eles viviam. E qual será a alternativa buscada por esses ingleses? Virão então aqui para a América, justamente, mais uma vez, tentando buscar uma nova vida, tentando construir um futuro. É desta forma que nós temos ali, meus amigos, que surgirão as chamadas 13 colônias na América. As 13 colônias foram justamente o resultado deste empreendimento colonizador inglês. Estas 13 colônias ocupavam toda a costa leste da América do Norte. Essas colônias possuíam independências entre si. Elas não tinham um poder central aqui na América comandando todas elas. Na realidade, elas apenas reportavam obediência, reportavam interesses impostos para Londres diretamente, para a Inglaterra diretamente, mantendo aqui uma independência entre cada uma dessas colônias. Essas colônias acabaram possuindo uma identidade própria. De acordo com o seu local geográfico, as colônias acabaram assumindo uma identidade econômica, uma identidade política que foi característica até o processo de independência das 13 colônias. O processo de colonização inglês é marcado justamente por esta característica dupla, uma espécie de divisão imaginária que divide ali as 13 colônias ao meio. Essas características estão ligadas principalmente com as questões geográficas. Mais ao norte, nós temos um clima muito mais parecido com o clima inglês. Desta forma, essa região ao norte não poderia oferecer produtos alimentícios ou quaisquer outros produtos que fossem muito diferentes dos que já haviam na própria Inglaterra. Dessa maneira, essa colônia mais ao norte, essa região mais ao norte, acabou sendo negligenciada pelas autoridades britânicas. Negligência essa que iremos aprofundar aí ao longo do nosso vídeo. Agora, na parte mais ao sul, nas colônias mais ao sul, nós tínhamos um clima mais, digamos, tropical, onde poderiam ser realizadas plantações, poderiam obter produtos alimentícios completamente diferentes daqueles que haviam na Inglaterra. Dessa maneira, havia um grande interesse do governo inglês em manter uma fiscalização mais forte aqui na região sul. Perceba, nós temos então uma região mais ao norte que era negligenciada, entre aspas, né? E a região mais a sul que era fortemente fiscalizada. Meus amigos, é justamente nesta região ao norte que os peregrinos vão escolher para viver. Justamente porque, como esses peregrinos vinham aqui tentar uma nova vida, tentar um novo futuro, eles vão escolher um clima próximo, um clima parecido com o que eles já conheciam na região da Inglaterra. As colônias ao norte ficaram conhecidas como colônias de povoamento, justamente devido a essa permanência dos pais fundadores. Essas colônias ao norte, elas se estabeleceram no modelo de policultura, com uma pequena e a média propriedade se sobressaindo. Também ali naquela colônia do norte existia o trabalho livre e se desenvolveu um mercado interno nesse norte. Por quê, meus amigos? Porque ali as pessoas vieram para viver. Pequenas propriedades foram surgindo e ali o furor empreendedor inglês começou a fazer as suas transformações, surgindo pequenas manufaturas, surgindo pequenos comércios, cidades e fazendo a vida voltar, entre aspas, ao normal. Por quê? Porque eles queriam criar ali justamente uma chamada Nova Inglaterra. Esse processo, né, de negligência e de interesse acabou sendo registrado na história como a chamada negligência salutar. Essa negligência salutar é justamente um afrouxamento do pacto colonial existente das metrópoles sobre suas colônias. Nesse
Nesse caso, então, a Inglaterra, ao praticar a negligência salutar, acabou por afrouxar as cobranças e as fiscalizações do Pacto Colonial sobre a área norte dos Estados Unidos. Enquanto isso, a parte sul era totalmente diferente. Amigos, se o norte era uma colônia de povoamento, pois as pessoas foram lá para viver, no sul surgiu uma colônia de exploração, justamente ao sul, onde existiam as principais empresas de exploração e extração de riquezas da América. Principalmente quando nós falamos das plantações. O sul, através de um sistema denominado plantation, como nós sabemos, o plantation ele possui 4 características: monocultura, latifúndio, uma economia para a exportação e o trabalho escravo. Neste local, ao sul das 13 colônias na América, eram produzidos principalmente arroz, anil, tabaco e algodão. Dessa maneira, nós podemos observar que o sul dos Estados Unidos era uma outra realidade colonizadora. Para a gente pensar um pouquinho melhor, se você analisar, você vai ver que as partes sul dos Estados Unidos era muito mais parecida com o sistema colonial imposto pelos portugueses e o sistema colonial imposto também pelos espanhóis. Enquanto o sul era fiscalizado e era feita uma grande exploração nos modelos do plantation, o norte vivia, assim, relativamente livre. Você deve estar pensando, professor, mas por que esses dois locais, por que tanto as colônias do norte quanto do sul estão focadas na produção de alimentos? Por que eles não estão focados na questão dos metais preciosos? Amigos, diferente da Espanha, que quando chegou aqui na América encontrou gigantescas minas de ouro, os ingleses, os franceses, os holandeses, os portugueses não encontraram ouro logo que chegaram nas Américas. Desta maneira, sem encontrar grandiosas minas de ouro, como os espanhóis encontraram, eles tiveram de buscar outras alternativas, justamente então obtendo o metalismo de forma indireta, produzindo algodão, produzindo o açúcar, produzindo tabaco, produzindo uma gama de produtos que eram naturais, característicos aqui da América. E isso fazia então com que os produtos agrícolas também alcançassem uma grande fonte de riqueza para os ingleses e outros povos que aqui vieram colonizar. Amigos, mas o que mais chama a atenção no processo colonizador inglês é justamente aquela questão daquele afrouxamento do Pacto Colonial, a negligência salutar. Como a região norte dos Estados Unidos ela tinha esse caráter, esse papel de maior independência, eles acabaram então estruturando toda uma administração interna, acabaram estruturando também um comércio interno. Desta forma, foram capazes de formar triângulos comerciais. Esses triângulos comerciais, eles tecnicamente deveriam ser proibidos, porque dentro de um processo colonizador, a colônia é obrigada a fazer comércio apenas com sua metrópole. Isso é o Pacto Colonial. Mas como o Norte ele usufruía daquele afrouxamento, da negligência salutar, eles acabaram criando então alguns sistemas de comércio triangular. O mais famoso e mais importante desse sistema foi que as empresas do norte dos Estados Unidos iam até as ilhas das Antilhas, né, que é a América Central, ali, as ilhas do Caribe, compravam o melado, né, o melado de cana, levavam para o norte, pegavam o melado de cana, transformavam em rum, bebida alcoólica, pegavam essa bebida alcoólica, vendiam na África. Os lucros obtidos com a venda da bebida alcoólica na África, eles compravam escravos e traziam escravos para serem vendidos ou nas próprias Antilhas ou ali na parte sul das 13 colônias. Repare, então surge um triângulo comercial. Sai da América Central, vai para a América do Norte, da América do Norte vai para a África e da África volta ali para a América Central. Esse triângulo comercial, ele vai fazer com que o Norte enriqueça muito. Muitos grandiosos lucros vão ser obtidos pelo Norte justamente graças a esse triângulo comercial, essa capacidade ali de gerar riqueza com esse comércio.
um dos principais motivos que fez com que a Inglaterra continuasse tolerando esse triângulo comercial, mesmo quando o norte estava enriquecendo, era justamente porque a Inglaterra também estava passando por problemas internos. Neste momento, né, meus amigos, ali ao longo do século XVII, ali ao longo do século XVIII, a Inglaterra ainda está formulando, ainda está saindo de elementos ainda que são resquícios da Revolução Inglesa, resquícios da tomada de poder por Guilherme de Orange, que irá se tornar Guilherme III. Desta maneira, a Inglaterra não conseguia se focar completamente ali nas colônias do norte. E, além disso, muitos dos ingleses tinham receio de que, se os colonos fossem pressionados, se os colonos fossem obrigados a abandonar ali o seu comércio, né, devido à fiscalização mais forte da Inglaterra, eles iriam acabar se aproximando das colônias francesas. Sim, mais ao norte, onde hoje é o Canadá, nós temos ali que haviam colônias francesas. E esse temor de uma aproximação de colonos com a França acabou fazendo então com que a Inglaterra tolerasse ali a existência desse triângulo comercial. Temos então de perceber que, graças a essa situação, a América do Norte, né, principalmente as colônias do Norte, vão acabar usufruindo de uma relativa independência, uma relativa autonomia econômica, política, mas principalmente uma ampla liberdade religiosa. O Norte, né, as colônias do Norte, então, nem se fala. Elas vão realmente ter estruturas internas. Chegará ao ponto de surgir uma verdadeira elite colonial, justamente uma elite colonial proveniente dessa situação ali da negligência salutar. Perceba, meus amigos, a seguinte questão: a colonização inglesa, ela tem uma característica dupla. No sul havia uma maior fiscalização, no norte havia um afrouxamento. Isso faz com que interesses distintos acabem surgindo no processo colonizador. Essas características vão seguir os Estados Unidos ao longo de toda a sua história. Se vocês se perceberem, se vocês se lembrarem, nós temos ali que no processo de independência dos Estados Unidos, essa característica dupla se mantém. Se nós percebermos ali o processo da conquista do Oeste ao longo do século XVIII e XIX, essa característica dupla se mantém. Essa divisão que os Estados Unidos possuía, que podemos dizer que era até dois países em um só vai se resolver a partir do final do século XIX, com a Guerra da Secessão. Somente com o final da Guerra da Secessão nós teremos uma definitiva unificação dessa característica dupla que surgiu justamente durante a colonização da América Inglesa, ali nas assim chamadas 13 colônias. Meus amigos, finalizamos o vídeo aqui então. Se esse vídeo te ajudou, se trouxe grandes informações para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude a História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até mais. Tchau, tchau.